Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anitta, estou aqui para ler um texto do pastor Pedro Veiga, que foi escrito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Não fui eu quem escrevi o texto. O texto chama-se Alegria na Missão, Avanço em Meio à Perseguição. Então, como não fui eu quem escrevi esse texto, foi o pastor Pedro Veiga, eu vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Isto dito, nós vamos iniciar fazendo a leitura de 1 Tessalonicenses, capítulo 1. O pastor falou que a gente podia ler só até o 8, mas eu vou ler o capítulo 1 todinho, tá bom? Então, é Paulo quem está falando aos crentes da Tessalônica. Nós, Paulo, Silas e Timóteo, escrevemos esta carta à igreja em Tessalônica, a vocês que estão em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo, que Deus lhes dê graça e paz. Sempre damos graças a Deus por todos vocês e os mencionamos constantemente em nossas orações. Quando oramos por vocês diante do nosso Deus e Pai, relembramos seu trabalho fiel, seus atos em amor e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu, pois quando lhe apresentamos as boas novas, não fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu a plena certeza de que era verdade o que lhe dizíamos. E vocês sabem como nos comportamos entre vocês em seu favor. Assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com a alegria que vem do Espírito Santo e se tornaram imitadores nossos e do Senhor. Com isso, tornaram-se exemplo para todos os irmãos na Grécia, tanto na Macedônia como na Acaia. Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, até mesmo além da Macedônia e da Acaia, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Não precisamos sequer mencioná-la, pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está para vir. Amém? Bom, então vamos orar. Senhor Jesus, que nós possamos estar aprendendo de Ti e estarmos preparados para as perseguições que possam vir a acontecer para os filhos Teus. Que nós possamos amá-lo em todo tempo, em tempos de bonança e em tempos de perseguição. É isso que pedimos, em Teu nome. Amém. Bom, o pastor escreveu o texto chamado Alegria na Missão, Avanço em Meio à Perseguição, e escolheu os 2 versículos, o 6 e o 7, para serem os chave. Diz assim: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. E assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Bom, apesar de o apóstolo Paulo ele estar fazendo aquilo que Jesus Cristo mandou, aquilo que Deus determinou que ele fizesse, apesar da sua obediência, ele andou por toda a Europa pregando o evangelho, mas andou sobre muita perseguição, né? Para onde ele ia, ele sofria. As pessoas ouviam sim a sua palavra, mas muitas perseguiam, batiam nele, prendiam, enfim, ele sofreu muita coisa. Ele ficou gravado com açoites em Filipos. Quando ele foi lá para falar com os filipenses, foi açoitado. Foi expulso em Tessalônica e Bereia. E também sofreu injúrias e calúnias em Atenas e Corinto. Então, em meio a tantas lutas, nasceu essa igreja aí, aqui nós estamos falando agora, aqui em Paulo, Silas e Timóteo estão saudando, né? A igreja de Tessalônica. Era uma igreja tão viva que serviu de exemplo para outras pessoas.
outras pessoas foram vendo o modelo, o exemplo deles e foram vendo como eles serviam a Jesus. Eles foram comparados com a própria pessoa que levou o evangelho para eles, que foi o apóstolo Paulo. Então, quando as pessoas viam a fé, a devoção, a preocupação em seguir o caminho, eles falam, nossa, eles fazem como o apóstolo Paulo realmente ensinou. Então, essa igreja nunca desanimou. Mesmo nas dificuldades, ela permaneceu firme, dando exemplo do evangelho, dando testemunho do evangelho, contando a todas as pessoas que Jesus Cristo havia morrido e ressuscitado por nossos pecados, né? Então, diante disso, a gente pode afirmar que circunstâncias desfavoráveis, como a perseguição, elas não passam em vão pela vida dos cristãos, mas elas não podem deter a obra missionária. Nós aqui no Brasil não temos o que reclamar, né? Não podemos reclamar de nada, porque nós temos acesso à Bíblia livremente, a quantas traduções quisermos, Bíblias novas, Bíblias velhas, traduções para a Igreja Católica, traduções para a Igreja Protestante, a Bíblia, a mensagem. Nós tem Bíblia para toda cor, todo tamanho, todo gosto. E assim, nós podemos manusear a Bíblia todos os dias, podemos falar da palavra todos os dias, e muitas vezes não aproveitamos isso, né? Então, a gente tem que pensar que a perseguição pode vir, né? Olhando para os frutos colhidos por essa igreja, a gente vai vendo que os corações eles são atingidos pela palavra e novos nascimentos vão acontecendo. E até aqui a gente leu, né, lá no versículo 9, que as pessoas iam largando os ídolos e se convertendo a Jesus Cristo. E acabavam se tornando modelo para outras pessoas, né? Então elas aceitavam a palavra, seguiam Jesus como mando figurino e acabavam servindo de modelo para outras pessoas. Aqui também diz que eles ficavam firmes na fé, sólidos no amor e robustos na esperança, como está lá no versículo 3. Então eram pessoas que realmente compreenderam o sacrifício de Jesus Cristo e faziam de tudo da melhor maneira, né? A gente pode ver que quando a gente está junto com Deus, em obediência, quando a gente faz as coisas que Ele quer, o Espírito Santo atua de verdade, com poder, nos transformando e fortalecendo a vida da igreja. Mas isso só acontece se nós vivermos em obediência. Então, a igreja de Tessalônica, o que ela fez? Ela recebeu o evangelho, ela imitou o apóstolo Paulo, ela imitou aquilo que o apóstolo Paulo vivia, que era sofrer todas as coisas por amor de Jesus e não desanimar. E eles foram o quê? Transformados, e a igreja deles foi ficando uma igreja forte. Então, a gente tem que estar inspirado no exemplo de Paulo e também nos nossos irmãos lá da Tessalônica. Temos que o quê? Avançar com o testemunho do evangelho mesmo diante de qualquer dificuldade que venhamos enfrentar, pois a alegria do Senhor é a nossa força, como está lá em Neemias capítulo 8, versículos 10. Diz assim, e Neemias acrescentou, podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Então é isso. A alegria do Senhor é a nossa força. É nele que nós temos que estribar as nossas esperanças, as nossas forças. E é ele que temos que obedecer. Mas só poderemos ter sucesso se nós estivermos pautados na sua palavra. Se a gente não lê a Bíblia, se a gente não ora, se a gente não obedece, não temos conexão com Deus. Não temos a mínima possibilidade de termos uma missão que agrade ao Senhor. Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Circunstâncias desfavoráveis, como a perseguição, não podem e não vão deter a obra missionária. Avancemos. Meus irmãos, então para nós é fácil, né? Para nós que somos brasileiros, aqui não tem perseguição, aqui é bem fácil, né? Mas se os irmãos olharem a lista dos 50 países que mais perseguem
as pessoas que pregam o evangelho, os irmãos vão ver que não é fácil não. Seguir em frente com todas as dificuldades, né? Quando você perde o apoio da família, você perde o emprego, quando você perde toda a sua rede de apoio por causa de Jesus Cristo. E essas pessoas têm seguido em frente. Então nós temos que não só orar pela igreja perseguida, mas temos que sim seguir o exemplo dela e continuarmos a despeito de qualquer coisa pregando a palavra de Jesus. Amém? Eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando, hein, que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né, com a nossa palavra de ordem que é saudades.